Ela só queria voltar para casa com a amiga depois de um fim de semana leve, mas bastou uma parada no acostamento para tudo desandar. Um homem fardado, um abuso disfarçado de autoridade e o silêncio que, por pouco, não venceu de novo. Essa é a história de duas mulheres que, mesmo machucadas, se recusaram a abaixar a cabeça. O que começou como uma simples revista virou um grito coletivo. E, no fim, a estrada que antes dava medo se transformou em trincheira de resistência. Essa é mais uma história do Estrada Narrada, onde a gente conta o que muita gente preferia esconder. Comente de onde você está assistindo e prepare-se, porque essa história vai te marcar. Laís segurava firme o volante enquanto o carro deslizava pela rodovia estadual 407. Ela e Mirella vinham de um fim de semana intenso no Festival de Música de Riachão da Serra, onde riram, dançaram e esqueceram por algumas horas o peso dos dias comuns. A madrugada avançava e, apesar do cansaço, havia uma tranquilidade entre as duas, embalada por conversas soltas e risadas abafadas. Mirella, de olhos semicerrados, comentava algo sobre o último show quando as luzes vermelhas e azuis de uma viatura estacionada no acostamento chamaram a atenção de Laís. Sem motivo aparente, o veículo oficial bloqueava parte da faixa, obrigando o carro delas a reduzir a velocidade. Ao se aproximar, um policial gesticulou para que parassem. Laís encostou no acostamento, tentando manter a calma, mas seu coração já batia diferente. Sabia que naquele trecho isolado da estrada, qualquer coisa poderia acontecer. Ela olhou para Mirella, que já demonstrava apreensão, e respirou fundo enquanto baixava o vidro. O policial se apresentou como Tenente Sandro Lacerda. Alto, com o uniforme impecável e um semblante controlado demais, ele pediu os documentos com um sorriso que não escondia uma certa malícia. Laís entregou sua habilitação e os documentos do carro, tentando soar segura, mas notou que ele mal olhou os papéis. Seus olhos se demoraram demais em Mirella. Em seguida, ordenou que ambas saíssem do veículo. Disse que era um procedimento de rotina, mas não explicou o motivo da abordagem. Laís hesitou, mas obedeceu. Mirella saiu devagar, com o rosto tenso. Enquanto Laís era mantida à frente do carro, Sandro se aproximou de Mirella por trás e, sob o pretexto de uma revista, começou a passar as mãos pelo corpo dela. Primeiro nos ombros, depois na cintura, até descer mais, tocando de forma invasiva e nitidamente proposital. Mirella se encolheu, os olhos arregalados, e pediu, quase em sussurro, para que ele parasse. Mas ele ignorou. Laís, em choque, puxou o celular discretamente e iniciou uma gravação de vídeo. Não sabia exatamente o que fazer, mas precisava deixar alguma prova caso algo pior acontecesse. A adrenalina tomava conta das duas. Sandro parecia ciente de que estava completamente no controle da situação. Seu tom de voz permanecia baixo, quase amigável, como se nada de errado estivesse ocorrendo. A tática era simples: manter uma aparência cordial enquanto ultrapassava todos os limites éticos e legais. Mirella tentou recuar, mas o tenente segurou seu braço com força. Laís deu um passo à frente e exigiu que ele parasse. Ele virou o rosto para ela com aquele mesmo sorriso debochado e disse: "Calma, moça. Só estou fazendo meu trabalho. Segurança, sabe como é." Aquilo soou como uma provocação. Laís pensou em ligar para alguém, mas ali, no meio do nada, o sinal do celular era instável. Sentia o sangue ferver, mas sabia que qualquer reação brusca poderia colocar ambas em perigo. Ela continuou gravando, o celular firme na mão, escondido sob a blusa. A mente corria em 1000 direções, tentando lembrar se alguém saberia onde estavam, se haviam avisado alguém da viagem de volta. O coração batia alto, misturado ao medo e à impotência. O silêncio forçado que impunha ao grito que Mirella não podia dar era quase ensurdecedor. Depois de minutos que pareceram
Horas, Sandro finalmente se afastou. Disse algo como, "Vocês estão liberadas", e riu, voltando para a viatura com a mesma calma que tinha ao abordar. Mirela chorava em silêncio, ainda parada perto do carro, sem coragem de se mover. Laís correu até ela, a abraçou e a ajudou a entrar novamente no veículo. Nenhuma das duas falou nada por um tempo. O motor voltou a roncar enquanto Laís colocava o carro de volta na pista. Mirela tentava se recompor, mas o rosto vermelho e os olhos baixos denunciavam a humilhação. Laís desligou a gravação e salvou o vídeo, sabendo que aquilo poderia ser necessário. Ela sentia um misto de culpa, revolta e impotência. Sabia que Sandro não era um qualquer. Tinha amigos, influência e era visto como um exemplo de disciplina e moralidade em muitas rodas da cidade. Tentar denunciar poderia ser inútil ou perigoso demais, mas esquecer aquilo, fingir que nada aconteceu, não era uma opção. Laís mantinha as mãos firmes no volante, mas dentro dela a turbulência era brutal. Chegaram em casa no começo da manhã, mas o sol parecia não dissipar o peso daquela madrugada. Mirela foi direto para o quarto e Laís ficou na sala, encarando o celular. Reviu o vídeo 1, 2, 3 vezes. A cena era clara, o toque invasivo, o desconforto de Mirela, a expressão cínica de Sandro, tudo estava ali. Mas o que fazer com aquilo? Levar à delegacia? Tornar público? E se houvesse retaliação? A mente de Laís girava. Sabia que não podia calar. Mirela era sua amiga, quase uma irmã, e não merecia carregar aquilo sozinha. Mas também temia as consequências. Pensou em procurar alguém de fora, talvez um jornalista, talvez um advogado. Precisava agir com estratégia. E, ao fundo, sentia crescer dentro de si uma certeza. Aquilo que era para ser uma simples parada havia se transformado em algo que marcaria suas vidas. Um divisor de águas, o início de algo maior, mais perigoso e que ela ainda não sabia onde terminaria. Laís dirigia pela rodovia estadual 407, cortando o sertão quente de madrugada, com Mirela no banco do passageiro. Tinham passado o fim de semana em um festival e voltavam para casa quando foram paradas por uma viatura encostada no acostamento. O agente se apresentou como Tenente Sandro Lacerda e pediu os documentos com um sorriso estranho. Laís logo percebeu que ele não estava ali por segurança. Enquanto fingia uma revista, Sandro encostou demais em Mirela. A tensão subiu. Laís, sem saber o que fazer, tentou gravar tudo discretamente. O assédio era claro, mas o tenente era respeitado na cidade vizinha e não aceitava ser contrariado. O que era para ser uma simples parada virou um pesadelo. Mirela estava trancada no banheiro feminino de um posto de gasolina à beira da rodovia. Sentada no chão frio, com os joelhos encostados no peito e os braços envolvendo as pernas, ela chorava como quem queria apagar tudo o que acabara de viver. O corpo tremia sem controle e a maquiagem, que ainda resistia ao cansaço do festival, agora se dissolvia junto com as lágrimas. Do lado de fora, Laís batia na porta com cuidado, insistindo em chamá-la, tentando fazer com que a amiga saísse dali. "Mirela, sou eu. Abre, por favor", repetia, a voz embargada. Quando finalmente a tranca girou, Laís viu no olhar da amiga algo que jamais esqueceria. Vergonha, dor e medo. Elas não se abraçaram. Mirela simplesmente encostou a cabeça no ombro dela e ficou ali, sem força nem palavras. Laís a conduziu até o carro, abriu a porta e esperou que Mirela se sentasse. Fez questão de pegar uma garrafa de água e entregá-la, mesmo sabendo que a sede não era o problema. A única coisa que Laís conseguia pensar era que aquilo não podia terminar daquela forma, com silêncio, com vergonha, com impunidade. Decidida a agir, Laís dirigiu até o posto da polícia rodoviária da cidade vizinha. Queria denunciar o que havia acontecido, entregar o vídeo que tinha gravado escondido, contar tudo nos mínimos detalhes.
Mas assim que mencionou o nome de Sandro Lacerda, percebeu que algo estava fora do lugar. O policial que a atendeu mudou a expressão. Ficou mais contido, quase desconfortável. Disse que era melhor ela pensar bem antes de fazer qualquer acusação grave, que aquilo poderia dar problemas. Laís insistiu. Perguntou se ele ao menos veria o vídeo. Ele se negou, disse que não podia fazer nada sem uma ordem superior. Aqui, esse nome não é simples, concluiu, quase como um aviso disfarçado de conselho. Mirella estava sentada num canto da recepção, muda, com os olhos fixos no chão. Laís segurava o celular com força, com a gravação ainda salva. Mas o impulso que tinha sentido minutos antes começava a dar lugar à frustração. Saíram de lá sem nenhum protocolo feito, sem nenhuma palavra escrita no papel. A injustiça tinha nome, farda e amigos no sistema. Foi no pátio do posto, já com o sol subindo no céu, que encontraram o borracheiro. O velho estava sentado em uma cadeira de madeira, tomando café e lendo um jornal amassado. Era conhecido como seu Josias e parecia ser o tipo de homem que via mais do que deixava transparecer. Quando Laís, em voz alta, comentou indignada sobre o que tinha acontecido, ele olhou por cima dos óculos e murmurou: Sandro Lacerda, é? Laís confirmou com um aceno, e ele soltou um suspiro demorado antes de dizer: esse aí é intocável. Já calou boca de muita gente. Mirella ergueu os olhos com medo, e Laís se aproximou mais, pedindo explicações. Josias contou que já vira outras moças passarem pelo mesmo, que o tenente era duas caras. Na frente da cidade, fazia doações, ia à missa, cumprimentava as crianças. Mas fora dali, no trecho de estrada entre Itanema e Riachão, era outro homem, um homem perigoso. Josias disse que muitos já tentaram denunciá-lo, mas sempre dava em nada. Alguns perdiam emprego, outros simplesmente sumiam. Se vocês forem peitar esse sujeito, precisam estar preparadas. Ele avisou, sem querer meter-se mais. Laís ouviu cada palavra como se engolisse pregos. Era tudo pior do que imaginava. Não era um ato isolado, era um padrão. Um esquema de silêncio sustentado por medo e influência. Na viagem de volta, dentro do carro, Mirella falou pouco. Apenas pediu com a voz baixa e arranhada: será que dá para esquecer isso? Laís não respondeu de imediato. Sua cabeça fervia. Sabia que a amiga estava com medo, e com razão. Mas algo dentro dela não permitia aceitar o esquecimento como saída. Sentia-se culpada por não ter impedido o que aconteceu, mesmo sabendo que pouco podia fazer na hora. O rosto de Sandro sua. Tranquilidade ao tocar Mirella como se nada fosse, voltava à memória de Laís como uma martelada. Ela segurava o volante com força, os olhos fixos na estrada, mas a mente rodava em círculos. Eu não vou deixar isso quieto, Mirella. Eu não consigo, disse finalmente em tom baixo. Mirella suspirou, mas não respondeu. Não queria mais se envolver. Queria apenas dormir e fingir que tudo era um pesadelo. Laís entendeu o silêncio da amiga, mas o interpretou como um chamado. Se Mirella não podia lutar, ela lutaria por ambas. Mesmo que tivesse que enfrentar tudo sozinha. Mesmo que o preço fosse alto. De volta à cidade, Mirella entrou direto em casa. Laís permaneceu no carro por alguns minutos, encarando o nada. O telefone pesava no bolso e o vídeo gravado parecia queimar sua consciência. Ligou para uma conhecida da faculdade que havia se tornado advogada criminalista, contou o essencial e pediu um encontro. A resposta foi rápida. Se for contra esse tenente, é melhor vir com muito mais que um vídeo. Laís desligou, sentindo que a estrada à frente seria mais longa do que imaginava. Mas uma certeza crescia dentro dela. Alguém precisava romper o ciclo. Mesmo que fosse com a própria voz tremendo. Mesmo que fosse com as mãos soando medo.
Enquanto caminhava até a porta da casa de Mirella para avisar que iria dar uma volta, sabia que algo dentro dela tinha mudado. A Laís, que aceitava calar, havia morrido naquela madrugada. Depois da abordagem, as amigas ficaram em choque. Mirella, visivelmente abalada, chorava no banheiro de um posto de gasolina. Laís tentava consolá-la, mas também estava furiosa. Procuraram ajuda no posto da polícia mais próximo, mas logo perceberam que Sandro tinha uma rede de influência. Um velho borracheiro do local, Sr. Josias, alertou. Esse aí é intocável. Já calou boca de muita gente. Com medo, Mirella queria esquecer tudo. Laís, no entanto, se sentia responsável e queria justiça, nem que tivesse que enfrentá-lo sozinha. A indignação de Laís já havia deixado de ser apenas raiva e se transformava agora em combustível. Era como se uma nova versão dela tivesse emergido depois daquela madrugada. A cada dia, o sentimento de impotência dava lugar à urgência. Ela não suportava mais olhar para Mirella e ver a mesma expressão de medo. Precisava fazer algo. Não adiantava esperar que alguém resolvesse, não depois de tudo que ouviram no posto policial e da resposta vazia que receberam. Tomou uma decisão. Investigaria por conta própria. Começou perguntando discretamente a colegas e conhecidas que ainda moravam nas redondezas. Usou redes sociais com perfis falsos para entrar em grupos de mulheres da cidade e, aos poucos, percebeu que o nome de Sandro Lacerda provocava mais silêncio do que qualquer outro. As histórias não eram contadas diretamente, mas surgiam em comentários apagados, mensagens privadas, alertas. Em meio a essas buscas, uma mensagem chamou sua atenção. Se for sobre o que aconteceu comigo, não quero me envolver. Era de Denise, uma ex-colega de escola, hoje enfermeira. Laís insistiu. Disse que não era por curiosidade, mas por necessidade. Que o que havia acontecido com Mirella não era um caso isolado e que Sandro precisava ser parado. Denise hesitou, pediu um tempo. No dia seguinte, marcou um encontro num estacionamento de hospital durante o intervalo do plantão. Ela parecia nervosa, o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos fundos. Olhou para todos os lados antes de entregar o celular. Eu não te conheci como alguém burra, Laís, então pensa bem no que vai fazer com isso. No áudio, era Sandro. A voz era clara, sem ruído. Você não vai abrir a boca. Se fizer isso, sua vida acaba. Entendeu? Ele repetia essa ameaça 2 vezes e depois ainda soltava um riso. Breve, de quem tinha certeza da própria impunidade. Laís quase deixou o celular cair. A raiva foi substituída por nojo. Aquele homem sabia o que fazia. Repetia aquilo com método, com cálculo. Denise avisou que não queria ser mencionada em nada e que apagaria o áudio do celular depois. Eu já perdi meu emprego uma vez por tentar falar disso. Agora eu tenho um filho para sustentar. Laís guardou o arquivo e procurou um contato antigo da faculdade de jornalismo, Eduardo, que agora era editor de uma página independente focada em denúncias. Ele a recebeu em um café no centro da cidade e ouviu tudo, com atenção. Quando ela mostrou o áudio, ele franziu a testa, balançou a cabeça, mas não reagiu com o espanto que ela esperava. Laís, esse tipo de coisa é mais comum do que parece, e mais perigoso do que você imagina. Ainda mais se o cara tiver costas largas. Eduardo pediu tempo para analisar a viabilidade de uma matéria e, principalmente, para verificar as implicações legais. Disse que podia tentar proteger a identidade de Mirella e de Denise, mas que seria difícil evitar que o nome de Laís surgisse. Você está disposta a pagar o preço? Perguntou. Ela não respondeu de imediato. Tinha medo, claro, mas sentia que não havia mais como recuar. Mirella já não dormia direito, Denise vivia assustada e quantas outras estavam caladas por medo. Se não fosse ela, quem mais enfrentaria esse sistema podre? Enquanto isso, Mirella começou a notar movimentos estranhos.
Um carro preto, estacionado, em frente ao prédio por 3 noites seguidas. Um homem que parecia observá-la do outro lado da rua quando ia à farmácia. Laís tentou acalmá-la, mas sentiu o estômago afundar quando também percebeu que sua campainha tocava e ninguém respondia. Foi quando Mirella, com a voz embargada, sussurrou: "Ele sabe onde a gente mora, Laís." A frase caiu como um golpe. A segurança delas estava comprometida. Não era mais apenas sobre justiça. Agora era também sobre sobrevivência. Sandro não era um homem apenas perigoso. Ele era estratégico, impiedoso e estava disposto a tudo para manter sua imagem intacta. Laís passou a dormir com o celular carregado e um canivete no criado mudo. A sensação de estar sendo vigiada se tornou constante. Eduardo, por mensagem, confirmou que teve dificuldades em conseguir informações públicas sobre Sandro. "Esse cara é blindado", escreveu. Mas Laís sabia que cada passo deixava rastro, e ela estava disposta a seguir esse rastro, mesmo que fosse no escuro. Em uma última tentativa de obter mais provas, Laís criou um e-mail anônimo e começou a disparar mensagens em massa para mulheres que comentavam nos fóruns e grupos da cidade. Algumas ignoraram. Outras responderam com relatos curtos, mas nenhuma tinha coragem de se identificar. Um perfil em particular, com o nome de SC, mandou um vídeo curto. Apenas a mão de Sandro segurando com força o braço de uma mulher, com a voz dele ao fundo dizendo: "Você quer que eu acabe com sua vida, é isso?" O vídeo terminava abruptamente. O rosto da mulher não aparecia. A data também era incerta, mas era mais uma peça naquele quebra-cabeça que começava a tomar forma. Laís arquivou tudo, fez cópias de segurança, salvou em nuvens com senhas diferentes. Eduardo sugeriu que procurassem alguém de fora do Estado, algum canal de denúncias maiores, mais estruturado, mas o tempo parecia escorrer pelas mãos. Elas sabiam demais, e Sandro, ao que tudo indicava, já sabia que estavam se movendo. O silêncio dele era como um veneno em suspensão. Ainda não tinha matado, mas era uma ameaça constante. Com a coragem nascendo da indignação, Laís começou a investigar por conta própria. Descobriu que outras mulheres também tinham sido vítimas de Sandro, inclusive uma ex-colega de escola chamada Denise, hoje enfermeira. Denise hesitou, mas entregou um áudio onde o policial a ameaçava caso ela contasse algo. Com esse material, Laís procurou um antigo conhecido da faculdade que trabalhava com denúncias jornalísticas. Mas o policial parecia estar sempre um passo à frente. Mirella descobriu que estavam sendo seguidas e que Sandro sabia onde elas moravam. Laís sabia que estava indo longe demais, mas não havia mais volta. Depois de dias sendo vigiadas, de mensagens anônimas e do terror psicológico que Sandro espalhava, ela compreendeu que não bastava mais reunir provas. Era preciso derrubar o monstro no ato. A ideia surgiu no meio de uma madrugada mal dormida, enquanto revisava pela 100ª vez os áudios e vídeos que tinha coletado. Criou um número de telefone temporário e enviou uma mensagem direta para o policial. Disse que queria devolver o celular com o áudio de Denise, fingindo estar com medo, alegando que se arrependeu de ter se envolvido naquilo. A resposta veio em menos de meia hora. Galpão da Estrada Velha, saída de Itanema, amanhã 22/6, sem truques. Ela tremeu, mas confirmou. Na manhã seguinte, procurou o delegado Teobaldo, um nome que circulava em conversas como o único homem honesto naquela região. Entregou a ele parte do material, explicou seu plano e com muito custo conseguiu convencê-lo a agir. "Eu não posso prometer proteção depois disso, mas se ele confessar ali, eu entro", disse o delegado. Laís sabia que não podia confiar em muitos, mas naquela hora era o bastante. Preparar-se para aquele encontro foi como montar um campo de guerra.
Teobaldo cedeu um microfone de lapela, pequeno o suficiente para caber sob a blusa. Uma câmera minúscula foi presa no fecho do sutiã. Laís testou o equipamento com a ajuda de Eduardo, que a orientou sobre como agir, como conduzir a conversa para arrancar uma confissão. A tensão em cada gesto era palpável. Ela respirava fundo a todo momento, tentando manter o foco, embora a ideia de estar cara a cara com Sandro mais uma vez a deixasse nauseada. Mirella, que tinha prometido se afastar de tudo, apareceu de surpresa na porta da casa com os olhos firmes e uma viatura discreta atrás. Eu não ia te deixar sozinha nisso, disse. Teobaldo desceu do carro logo em seguida e a cumprimentou com um aceno. O plano era simples. Laís entraria sozinha, começaria a conversa e, ao menor sinal de confissão, o delegado invadiria com a equipe. Mas nada naquela noite seria simples. O galpão parecia o fim do mundo. Sandro já estava lá quando Laís chegou, encostado na parede de concreto rachado, camisa preta, expressão relaxada. Carregava uma pasta fina na mão e sorriu quando viu Laís se aproximando. Vejo que sabe obedecer, disse. Ela tentou manter a calma, respondeu, que só queria encerrar aquilo e seguir em paz. Entregou o celular desligado, fingindo estar nervosa. Ele riu. Você achou mesmo que isso ia me derrubar? Eu sou o rei da estrada, menina. Ninguém encosta em mim. A frase soou com tanta certeza que Laís engoliu seco. Tentou puxar assunto, provocá-lo. Perguntou das outras mulheres, das ameaças, das chantagens. Ele respondeu com desdém, como quem narra aventuras. Algumas aprenderam do jeito difícil, outras desapareceram. E você ia ser só mais uma até esse teatrinho todo. O coração de Laís disparou. Ela sabia que Teobaldo estava ouvindo tudo. Precisava de mais. Pressionou. E a Denise? O que ela fez para merecer aquilo? Sandro gargalhou, aproximando-se. Fez o que todas fazem, falou demais, mas ninguém escuta essas mulheres. Eu faço o que quero, entendeu? Antes que pudesse reagir, um barulho metálico ecoou do lado de fora. Sandro puxou uma arma da cintura e olhou em volta. Você trouxe gente? Perguntou com a voz endurecida. Laís ergueu as mãos, tentando manter a farsa. Não trouxe ninguém. Mas ele já não acreditava. Começou a andar de um lado para o outro, farejando o perigo. Foi nesse momento que a porta do galpão se abriu bruscamente e o delegado Teobaldo entrou com 2 policiais armados. Mirella vinha logo atrás, segurando o celular com a câmera ligada. Largue essa arma, Sandro! Gritou o delegado. O policial hesitou. Vocês estão todos ferrados. Eu tenho dossiês de metade dessa cidade. Mas dessa vez não. Funcionou. Laís, ainda com as mãos levantadas, apontou. Ele confessou tudo. Tá gravado. Sandro olhou para ela com ódio. Pensou em correr, em atirar, mas foi cercado. Um dos policiais o imobilizou rapidamente. A cena que se seguiu foi tensa. Ele resistiu, gritou, ameaçou, mas foi algemado. Do lado, de fora do galpão, Laís e Mirella se abraçaram. Era a primeira vez em semanas que sentiam que podiam respirar. O delegado caminhou até elas e disse em voz baixa, isso ainda vai dar muito barulho, mas vocês foram corajosas. Mirella olhou para Laís e sorriu, ainda trêmula. Você fez isso, sussurrou. Laís não respondeu. Estava exausta, mas sabia que aquilo era só o começo de uma guerra maior. Naquela noite, ao deitar, ainda ouvia a frase de Sandro ecoando em sua mente. Eu sou o rei da estrada. E se perguntava quantos mais ele já havia machucado. Mas agora ele estava preso, em flagrante. E isso era mais do que haviam sonhado. Laís marcou um encontro com Sandro sob o pretexto de devolver o celular onde estava o áudio. O local escolhido, um galpão abandonado na saída de Itanema. Ela foi equipada com uma câmera escondida e microfone. Mirella, que a princípio não queria se envolver, surgiu de surpresa com uma viatura do delegado Teobaldo, o único da região disposto a ir contra o sistema. Quando Sandro se gabou de ser o rei da estrada, o delegado entrou em ação.
Foi um momento tenso, com Sandro tentando escapar e ameaçando as duas, mas preso em flagrante. A prisão de Sandro foi apenas o início. Quando o delegado Teobaldo confirmou que o flagrante seria formalizado e que havia provas suficientes para manter o tenente detido, Laís sentiu um alívio que quase a fez chorar. Mas sabia que aquele era só o primeiro degrau de uma escada longa. A gravação da confissão foi enviada, com autorização do delegado, para uma jornalista de um portal de alcance nacional. Em poucas horas, o áudio estava em circulação e os nomes começaram a explodir nas redes sociais. O nome de Laís não foi citado de imediato, mas sua imagem acabou vazando, assim como a de Mirella. Não houve tempo para se esconder. O rosto de Sandro, antes símbolo de autoridade, agora estampa de escândalo, dominava manchetes com palavras como abuso, chantagem, coragem feminina. No início, os comentários se dividiam. Alguns duvidavam das mulheres, outros queriam saber por que demoraram a denunciar. Mas no dia seguinte, quando outras vítimas começaram a aparecer, a narrativa mudou de tom. A primeira a se apresentar oficialmente foi Denise, mesmo com o medo que a consumia. Inspirada pela coragem de Laís e pela exposição pública do caso, ela levou o filho para a casa da irmã e foi até a delegacia prestar depoimento. Depois dela, outras 4 mulheres apareceram. Uma delas, inclusive, contou que fora transferida de cidade após tentar denunciar Sandro anos antes. O processo ganhou força. O Ministério Público entrou no caso, exigindo agilidade no julgamento. Sandro manteve o silêncio nos primeiros interrogatórios, mas seus advogados tentaram argumentar que as provas haviam sido obtidas de forma irregular, mesmo sabendo que a gravação havia sido autorizada e feita em legítima defesa. A pressão aumentava. Manifestantes ocuparam a frente do fórum pedindo justiça. O nome Laís virou símbolo em cartazes improvisados, por todas as vozes silenciadas, por Laís, por Mirella, por nós. No tribunal, o clima era tenso. Sandro entrou algemado, o olhar arrogante disfarçado por uma expressão séria. Sentou-se sem olhar para os lados. O juiz deu início à audiência com a leitura dos crimes imputados: abuso de autoridade, assédio sexual, coação, ameaça e tentativa de fuga. Laís foi chamada para depor e, apesar do nervosismo, manteve a postura. Falou com clareza, contou passo a passo o que viveu, o que testemunhou e o que gravou. Mirella chorou no banco das testemunhas, mas também falou. Disse que por muito tempo achou que era culpa dela, que sentia vergonha, mas agora entendia que vergonha deveria ser dele e de quem o acobertou por tanto tempo. Quando Denise entrou, o salão ficou em silêncio. Sua voz tremia, mas suas palavras foram firmes. Eu fui ameaçada, calada e desacreditada. Hoje, eu falo por mim e por todas as que não conseguiram chegar até aqui. Ao final dos depoimentos, não havia mais dúvidas. Sandro tentou se justificar dizendo que era rigoroso demais, mas não sustentou a própria defesa. As provas eram sólidas e o histórico de denúncias abafadas se tornava uma avalanche impossível de conter. Sandro foi condenado. A sentença veio clara: 12 anos de prisão em regime fechado, com perda definitiva do cargo público. O juiz destacou que a conduta dele era incompatível com a função policial e que sua presença na corporação havia colocado em risco a integridade de diversas mulheres. O impacto da sentença reverberou na cidade, mas também fora dela. Programas de televisão noticiaram o caso como exemplo de coragem e perseverança. Laís e Mirella receberam centenas de mensagens de apoio, mas também ameaças anônimas. Foi então que decidiram transformar a dor em ação. Criaram o projeto Voz na Estrada, uma rede de apoio psicológico e jurídico para mulheres vítimas de violência em rodovias. Com apoio de ONGs e da imprensa,
Começaram a viajar por pequenas cidades, promovendo palestras, encontros e canais de denúncia. O que começou como uma reação de sobrevivência, agora era resistência estruturada. A estrada, que antes havia se tornado um símbolo de medo para as duas, agora carregava outro significado. Voltar a dirigir por aqueles trechos não era fácil. Mirella ainda sofria crises de ansiedade e Laís mantinha um spray de pimenta no painel do carro. Mas a cada novo encontro com mulheres que diziam "eu também vivi isso", elas sentiam que estavam remendando algo dentro delas. O trauma não desapareceu. Ninguém sai inteiro de algo assim. Mas a sensação de que estavam mudando a realidade, mesmo que um pouco, ajudava a curar. A presença de Sandro na memória não era mais a de um opressor invencível, mas de alguém vencido pela verdade. E mesmo com as ameaças e os olhares tortos de alguns moradores da cidade, elas caminhavam de cabeça erguida. Haviam rompido o ciclo de silêncio que tantas outras engoliram em seco. O caso ganhou repercussão nacional. A gravação viralizou. No tribunal, várias mulheres apareceram para testemunhar contra o policial. Sandro foi condenado por abuso de autoridade, assédio e coação. Laís e Mirella, mesmo marcadas pelo trauma, começaram um projeto para ajudar vítimas de abuso em rodovias, chamado Voz na Estrada. A estrada, que antes foi cenário de medo, se tornou símbolo de resistência. A justiça veio, mas não sem deixar cicatrizes. Se essa história tocou você de alguma forma, não esqueça de se inscrever aqui no Estrada Narrada. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Aqui, cada relato é contado com verdade e emoção, e você faz parte disso com a gente.